Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença do Senhor. Neste que é a primeira live do mês de dezembro, mais do que isso, do período do Advento. É o período de preparação para o Natal. Eu quero acolher você com um versículo que é chave para este período do ano, o novo ano do calendário cristão. Capítulo 22 do Apocalipse, o versículo 20, diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Uma promessa. Palavra de Deus, o último versículo, fechando a revelação do Senhor, há uma promessa. Há uma promessa que vem do Senhor a todos nós, dando uma certeza, dando uma garantia de que Ele voltará, de que Ele está vindo. E nós, como igreja, como povo crente, respondemos: vem, Senhor Jesus, como bons soldados que estão prontos para o comando do seu general. Essa é uma promessa que nós devemos guardar, e esse período chamado Advento é para nós nos preparar como soldados que estão preparados a ouvir o chamado do general e a responder prontamente. Ele virá, ele nos deu a certeza, cumpre a nós nos prepararmos para estarmos prontos quando ele fizer o seu chamado. Você está pronto? Ele virá. Ele é fiel na sua promessa. Você está pronto a acolhê-lo, a acolher a sua presença na tua vida? Jesus nos disse, Jesus garantiu: certamente venho, e venho sem demora. E nós clamamos, nós respondemos: vem, Senhor Jesus, porque nós estamos prontos. Então, se há algo em você que não esteja ainda 100% pronto, prepare-se, prepara teu coração para que possamos acolhê-lo, acolher em nossa vida, acolher o toque restaurador e curador dele nas nossas vidas e assim estarmos plenamente preparados para a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças. Tu és Senhor, Senhor sobre a vida. Cada instante, cada momento, cada respirar é graça, é dom que tu nos concedes. E nós te louvamos por isso, por esse dia que está chegando ao fim, pelas bênçãos que derramaste durante esse dia sobre nossas vidas. Teu cuidado, tuas bênçãos. Obrigado, Paizinho. E obrigado por quem tu és, Senhor, autor da vida, aquele que está sentado no trono, governando. Tudo está sob o teu cuidado, sob o teu governo. E nós te louvamos por quem tu és. E mais, Paizinho, nós clamamos e buscamos em ti teu toque curador e restaurador. Sabemos, reconhecemos
muitas coisas já, num primeiro olhar em nosso coração, que precisam ser mudados no nosso jeito de falar, agir, no nosso jeito de viver. Sim, nós reconhecemos, Pai, que precisamos mais de Ti, mais da Tua presença. Por isso que nós nos prostramos aqui. Prostramos para juntos orarmos, formarmos essa corrente de oração e buscarmos a Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, acolha o nosso clamor. Tenha misericórdia de nós e sobre nós derrame a Tua bênção, a Tua paz. E desde já colocamos cada lar, cada família que está sendo alcançada através dessa live, através deste vídeo. Colocamos na Tua presença, sob o Teu cuidado. Guarda-nos e em Tua misericórdia ouça as nossas orações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite, vó Diva. Jesus abençoe. Abençoe seu lar. Salmo de número 93. Vamos lá. Palavra de Deus. Ela vem para impactar nossas vidas, para gerar transformação, gerar cura sobre nós. Salmo 93, os versos 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Aquilo que a gente lembrava na oração, né? Por mais que muitas vezes a gente ache que as coisas estão caminhando de mal a pior, que muitas coisas estão sem direção, que alguns governantes de alguns países ou de nosso país estão perdidos, pensando em si mesmo ao governar, ou a nossa vida está desgovernada, com muitos problemas, com muitos desafios, mas a gente precisa se lembrar que há um Deus que reina, que governa, ou notícias que vêm a nós nos impactando, como quando vem a notícia do Covid. Nossa geração nunca ouviu falar de igrejas sendo fechadas, portas fechadas, comércio, portas fechadas, todo aquelas uso de máscara, gerando desespero, gerando medo. A palavra central naquele contexto é o Senhor governa, o Senhor reina. Ele está no controle de todas as coisas. E essa palavra nos serve de norte, nos serve de base para erguermos a cabeça e seguirmos adiante. Obrigado por esses versículos. Vadivo, Jesus abençoe. Nossa programação como Anglicana Santa Semente. Sábado, de 14 às 16 horas, Geração Criança. Encontro da criançada, onde eles recebem ministração na sua linguagem. Oremos sempre por este ministério, pela criançada, e que mais crianças sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor, sejam impactadas, alimentadas espiritualmente. Domingo 9 horas, nós temos culto. Neste domingo é bênção da saúde, imposição das mãos, unção com óleo, um clamor especial, a presença do Pai pedindo a bênção da saúde sobre nós. Sempre há algo a ser curado, a ser superado em nossas vidas. Esse é um culto especial para nós orarmos por cura e libertação. Seja por nós, seja por nossos queridos. Então esse é um momento especial de levarmos nossos queridos que estão enfermos, que estão enfrentando alguma luta específica. Orar por nossos queridos e por nós mesmos, buscando cura e libertação na presença do Pai. Então, domingo, 9 horas. E domingo tem galeto na Anglicana Santa Semente. Sim. Todo mês a gente tem feito uma promoção que visa arrecadar fundos para nosso sustento como igreja. E neste domingo nós temos o galeto. Então,
Faça sua reserva, entre em contato com a gente, tire uma folga da cozinha, né? E esteja contribuindo conosco como igreja. Então, domingo, dia 10, Galeto, na Anglicana Santa Semente. Faça sua reserva, se some com doações. Como você puder ajudar, é bênção para nós como igreja. E nós estamos nos preparando, gente, para um momento muito especial. Eu já enfatizei, dezembro é o período do Advento. 4 domingos anteriores ao Natal, começou agora, domingo último, primeiro domingo do Advento, nós começamos o novo ano no calendário cristão. Esse tempo de preparação. Muita gente costuma dar aquela geral, fazer aquela faxina no capricho na sua casa, porque vai receber visita, vai receber pessoas especiais, ou simplesmente pelo fato de que é final de ano, né? Mas, como nós lemos Apocalipse capítulo 22, o finalzinho, há uma promessa de alguém, aquele que testificou todas aquelas revelações. Cada versículo da palavra é testificado por ele. Ele diz que virá, e virá sem demora. Então, tudo bem de limpar, organizar a casa, mas mais do que isso, nós precisamos limpar e preparar o nosso coração, porque ele vem, e vem sem demora. E nós, como já mencionamos, precisamos estar preparados para esta segunda vinda, para a vinda do Senhor. E esse é o período do Advento, exatamente para isso, para a gente se preparar, celebrar com reverência o nascimento do Senhor, refletir sobre todo o seu significado para as nossas vidas, para o mundo. É um mundo que vivia nas trevas, o povo que vivia nas trevas viu a luz, a esperança se reacendeu. Então é preciso celebrar com reverência, mas também nos preparando para cumprimento da promessa de Jesus, que ele virá com poder e grande glória, e nós precisamos estar preparados para isso. Outra coisa, nós estamos dentro desse período do Advento, nós celebramos a festa do Natal. E como igreja, aqui nós temos a tradição, já vamos para o 3º ano, de nós celebrarmos um tempo especial, uma sequência de cultos especiais para nos preparar para o novo ano. Nós denominávamos Semana da Virada, só que como são somente 2 dias especiais, agora nós vamos chamar Conferência da Virada. A Conferência da Virada terá 3 cultos, 2 noites, 22 e 23 de dezembro, às 20 horas. E temos uma surpresa legal. Hoje nós confirmamos o nosso pregador do dia 22, que é mais que especial. Um pastorzão, um bispo dessa igreja que acabou de inaugurar agora há pouco tempo uma catedral lindíssima lá em João Pessoa. Bispo Márcio Meira. Ele vai estar participando através do Zoom, de forma eletrônica, mas ao vivo, trazendo uma palavra poderosa para nós. Então, dia 22, você não pode perder. Serão 22, 23 às 20 horas e dia 24 às 9 horas, seguido de almoço comunitário. Mas 22 nós teremos esse momento precioso com o bispo Márcio Meira. E em todos os cultos nós teremos a participação de um bispo nosso. Terá o bispo Márcio Simões também, vai participar com um pequeno vídeo. O bispo Miguel Neto também vai fazer uma participação com um pequeno vídeo dele. Mas nós iniciamos com chave de ouro, né? Nós abrimos nossa conferência da virada com a ministração do nosso bispo da igreja, Márcio Meira, que cuida, que pastoreia a Diocese Anglicana de João Pessoa. Então, anota aí.
porque vai ser precioso esse tempo. Dia 22, 20 horas. Dia 23, também teremos uma participação especial. Um amigo nosso, muitos já conhecem, pastor Rogério, que estará ministrando para a gente. Também uma honra recebê-lo em nossa igreja. Ele já participou de uma semana da virada, aliás, da primeira semana da virada, e vai estar novamente trazendo uma palavra dos céus para a nossa vida. E no domingo, nós teremos este reverendo aqui, trazendo uma palavra para essa nossa conferência da virada, para a nossa celebração de Natal. Nós queremos receber chaves, princípios da palavra de Deus para nós termos um ano de 2024 cheio da presença do Senhor. E essa conferência tem esse objetivo. Por isso, reserve aí. Você não pode perder. 22 e 23, às 20 horas. E dia 24, às 9 horas, seguido de almoço comunitário. Então, você não pode perder. Inclusive, o pessoal de outras cidades. Dá tempo de você se programar e vir para cá celebrar conosco, porque vai ser dos céus. Amém? Conferência da virada. 22, 23, às 20 horas. E 24 às 9 horas, seguido de almoço comunitário. Glórias ao Senhor. Boa noite, Dona Rosane, seu Aparício, pessoal de Giruá, Jesus abençoe. Dona Gislaine, família, a pequena Maria Alice. Vi uma foto dela visitando a vovó, toda faceira, semana passada. Por isso que não estavam conectados conosco, porque estavam curtindo a netinha. Jesus os abençoe. Logo, logo vou estar aí para celebrar e pegar essa baixinha no meu colo. Luísa, família, Jesus abençoe o vosso lar. Maria Clara, boa noite. Jesus abençoe o seu lar. Vamos para a palavra de Deus, queridos? Nossa série de pregações especial de Advento, que nós nos unimos às nossas catedrais e outras várias igrejas espalhadas por esse Brasil, esse tempo especial do Advento, quando Jesus chega. E nós já introduzimos a questão do Advento, e antes da leitura de Isaías 61, você já pode ir abrindo sua Bíblia aí. Isaías 61. Quando Jesus chega, primeiro tema de nossa série de pregações, as promessas se cumprem. Quando Jesus chega, as promessas se cumprem. Nós iniciamos essa live, esse vídeo, fazendo a menção da promessa que fecha a revelação, que fecha a palavra de Deus. Quando Jesus diz, eis que venho sem demora. É uma promessa. Só que quando a gente tem essa palavra em nossa mente, promessa, eu perguntava domingo, e eu pergunto a você, quem estava, novamente vai ouvir essa pergunta. Quantas promessas você já fez? Você é casado? Você fez a promessa diante do pastor, diante da igreja? Quantas promessas você já fez quando criança? Você lembra de ter cumprido ela? Cumprido estas promessas? Como filho, como esposo, como esposa? Aí no meio político, né, a gente ouve tantas promessas. Ano que vem tem eleições, né, municipais. A gente vai ouvir um monte de promessas. O detalhe que quando a gente traz isso à nossa mente, a gente se lembra de muitas dessas promessas que não foram cumpridas. Quem sabe você mesmo prometeu que iria começar um regime no início de 2023, que ia começar a fazer academia, que ia começar a fazer caminhada, que ia ser uma outra pessoa, ia agir de forma diferente, ia tratar as pessoas de forma diferente, e você não cumpriu.
Você não executou. E esse é o problema. Que ao nós, no contexto humano, falharmos com as nossas promessas, ou vermos falhas nas promessas que a gente ouve, nós acabamos achando que as promessas de Deus também não vão se cumprir. Já que os políticos prometem e não cumprem, já que fulaninho prometeu e não cumpriu, já que o reverendo prometeu e não cumpriu, já que eu prometi e não cumpri, Deus também prometeu, mas não vai acontecer. E olha, muita gente não acredita nas promessas de Deus. Como base, ou como fundamento, ou a partir dessa realidade, de que ouviu muitas promessas, ou prometeu muito e acabou não cumprindo. Mas Deus, queridos, é diferente, e é por isso que nós vamos a essa série de pregações, e de forma especial esse tema de hoje, vamos ouvir da revelação do Senhor, falar a respeito das suas promessas e do cumprimento dessas promessas. Porque Ele prometeu, Ele cumpriu. E se Ele prometeu e cumpriu, essas coisas que Ele prometeu, que ainda não se realizaram, vão se cumprir. Não há dúvida quanto a isso, porque Deus é fiel. Então vamos lá. Isaías capítulo 61 nos diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus, fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Boa noite, dona Celina. Jesus abençoe. Abençoe vosso lar. Faceira, essa vovó. Semana passada, será que já acabou a visita ou ainda continua? Aproveitou a netinha?
Bênção, gente. Quando Jesus chega, as promessas se cumprem. Então, como nós introduzimos, muitas vezes a gente tem dificuldade de crer nas promessas, porque ou já fizemos promessas e não conseguimos cumprir, ou ouvimos muitas promessas que não se cumpriram. Mas Deus é diferente, Deus é fiel. As promessas se cumprem em Jesus para confirmar o seu lugar na história. Deus é um Deus de promessas. Se a gente for ler o texto bíblico, a gente vai encontrar um monte de encontros, e nesses encontros há promessas. Vamos citar alguns desses? Abraão. Gênesis 12. Deus se achega a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação? Primeiro ele tinha que deixar tudo que lhe dava alguma segurança. Ir para um lugar desconhecido. E ele já estava com uma certa idade. E até então não tinha filhos, mas Deus lhe promete fazer dele uma grande nação. A única garantia que ele tinha era a promessa de Deus. Ele acreditou, ele obedeceu e foi. E é uma bênção, é uma referência de homem de fé. Uma referência como pai, é também conhecido, Abraão é conhecido como pai na fé. Deus impacta a história, impacta vidas. Noé, no meio de um mundo dominado pela iniquidade, pelo pecado, Deus olhou para um homem e viu que ele era diferente, Noé. E lhe fez uma promessa de recomeço, um novo mundo. O detalhe é que imagine as pessoas no entorno de Noé, ele construindo um enorme de um barco no seco. E aquilo levou anos para ser construído. A única garantia que ele tinha era a promessa de Deus. Ele acreditou e viu o operar sobrenatural de Deus. Quantos mais nós podíamos citar? Quantos mais? Moisés foi chamado a ser líder de uma nação. Josué, aquele que substituiu Moisés, ele recebe também da promessa do Senhor. E Deus exalta que a única coisa que ele precisaria zelar era não se desviar daquilo que aprendeu de Moisés, o que recebeu de Moisés, fazendo a referência à lei do Senhor. Moisés, um cara que se diz incapaz de falar, liderando milhares e milhares de pessoas, alguns falam de 1 a 2 milhões de pessoas, libertá-las da escravidão, uma escravidão que durou 400 anos, um impossível. Mas ele tinha a promessa de Deus. Ele teve fé, ele creu e liderou esse povo. E viu o operar sobrenatural de Deus. Josué também. Paulo. Os apóstolos antes de Paulo. A única garantia que esses caras tinham era a palavra de Jesus. Eles largaram tudo. Largaram sua vida, largaram seus afazeres e começaram a seguir alguém. Alguém que eles não lhes prometeu riquezas. Alguém que não lhes prometeu sucesso. Aliás, inclusive disse a eles: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, que significa sofrimento. Negue-se a si mesmo e siga-me. E eles largaram tudo, tendo somente como base uma promessa, a palavra de Deus. Paulo. Ele fala que Paulo
Paulo era um dos homens mais principais entre o seu povo, da sua geração. Ele abre mão do seu nome, da sua fama, e vai ser um apóstolo perseguido de Jesus, até acabar degolado. A única coisa que ele tinha como garantia era a promessa. Ele confiou na promessa. Essas vidas, estes homens foram impactados. A história foi impactada por um Deus de promessas. Vamos citar algumas? Miqueias capítulo 5, verso 2 diz assim: Mas tu, Belém e Eufrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias, profeta Miqueias, falando da vinda de alguém que nasceria do Messias, do governante de Israel, que nasceria na pequena e desconhecida Belém. Longe de ser um centro econômico, de negócios, não, era uma pequenina cidade. Aí depois em Mateus capítulo 2, versos 4 e 6, há o reforço, há a citação dessa profecia. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes de onde viria ou onde haveria de nascer o Cristo. Eles lhe responderam: em Belém de Judeia, pois escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, seu povo. Isaías 7,14 diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, mostrando que Deus estaria junto de nós. Emanuel significa Deus conosco, Deus que estaria se fazendo um de nós para estar juntinho de nós. Promessas que foram feitas há quase 1000 anos antes, mas que acontecem impactando aquela realidade, impactando a história, impactando as nossas vidas. Pense na vida de Maria e José. Maria, uma jovem, uma adolescente prometida em casamento. De repente a vida dela se transformou totalmente. História impactada por um Deus de promessas. Ele prometeu, ele cumpriu. Para alguns, tão demorada. Não, tempo certo, ela se cumpriu. Quando Jesus chega, as promessas se cumprem para confirmar seu lugar na história, mas para confirmar a verdade da palavra de Deus. Tem muita gente que duvida da Bíblia, ou acha que é apenas um monte de histórias antigas, até bonitas, impactantes, mas para mim, eu não tenho dúvida alguma, ela é a palavra de Deus. Cada detalhe se liga. Um livro escrito por um período de quase 1000 anos, ou até um pouco mais do que isso. Diferentes autores, cada um em um lugar. Não conviveram, não se combinaram. E observe algumas coisas. Lembra dos Isaías 61? A gente lê os primeiros 4 versículos. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto,
vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uma clara alusão ao ministério de Jesus, à vida de Jesus, o impacto que ele gerou naquele contexto onde ele viveu. E mais do que isso, ele falou, ele enfatizou do grande dia, o ano aceitável do Senhor, a vinda, o dia do juízo. Ele enfatizou muito isso, dizendo que haverá choro e ranger de dentes, mas também garantiu consolo, conforto àqueles que choram. Então há uma mistura tanto da sua primeira vinda, o impacto que ela causou, como a sua segunda vinda, onde ele promete que enxugará toda lágrima daqueles que choram. Ele mesmo enxugará as lágrimas dos que choram. E essa promessa, ela se cumpriu na pessoa de Jesus, quando a gente vê ele em Lucas, quando o evangelista Lucas destaca e descreve o momento em que ele estava na sinagoga. Diz o texto assim, Lucas 4, versículos 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, ou seja, era algo do dia a dia dele. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. O abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga tinham todos os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aquilo que ele prometeu lá, através do profeta Isaías, estava se cumprindo. Ele prometeu, ele cumpriu. Ou seja, a promessa de Deus, ela se cumpriu. Assim como lá aconteceu, acontece hoje. Então, quando ele promete vida e vida em plenitude, você pode crer. Ah, mas está difícil, reverendo. Creia, Deus é contigo. E Ele vai te dar forças para você superar, erguer a cabeça e seguir adiante. Deus é contigo. Não desista, porque Ele é fiel nas suas promessas. Ele te prometeu vida e vida em plenitude. E mais do que isso, tem um detalhe. Eu aprendi ou apliquei ele a mim quando, num momento específico, eu estava fazendo, por exemplo, minha faculdade de teologia. Eu tinha uma grande dificuldade de encarar o público. E eu criei em minha mente um escape, uma forma de encarar esse momento desafiador. Eu ficava pensando no momento final, quando o trabalho estivesse apresentado, quando tivesse nota, objetivo alcançado, enfim. Aquilo me ajudava a enfrentar o desafio de enfrentar o público, apresentar o trabalho. Quando vem os desafios do dia a dia, nós devemos pensar que Deus, em Jesus, nos anunciou novo céu e nova terra. Nos prometeu salvação, onde não haveria mais choro, onde não haveria mais sofrimento, onde o próprio Jesus, o próprio Senhor estaria enxugando os nossos olhos das possíveis lágrimas do sofrimento que a gente possa ter. Uma grande festa, um grande banquete. Então, pensando em como será a celebração festiva, esse encontro, a eternidade juntinhos do Pai, é a força, é a motivação que eu preciso para enfrentar os desafios do dia a dia. Isso impacta a minha vida agora, neste momento, confirmando a verdade da palavra de Deus sobre minha vida.
confirmando as bênçãos do Senhor sobre minha vida. Vamos destacar de algumas afirmações desses textos. Isaías diz que eles, ou seja, aqueles que serão impactados pela presença do Senhor, serão chamados carvalhos de justiça. Carvalho tem a ver com resistência, uma árvore muito resistente às tempestades, às intempéries. Enfim, é uma árvore, lembra resistência. Nós, quando cheios da presença de Deus, seremos conhecidos como carvalhos de justiça. Aí a gente olha Atos dos Apóstolos, a gente olha as cartas, o Novo Testamento, quando aquela igreja, os apóstolos, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo perseguidos, nada segurava aqueles homens, aquelas mulheres, e eles continuavam firmes na fé, indo de cidade em cidade, de pessoa a pessoa, anunciando as boas novas da salvação, impactando as outras vidas, chamando as pessoas a uma nova vida em Cristo, entregando, assim como seu mestre entregou sua vida, eles literalmente entregando sua vida ao Senhor, seguindo o exemplo de Jesus. Essa força, essa coragem, sobre a vida, por exemplo, de Pedro, um medroso, que negou o Senhor 3 vezes, por medo, e estava lá trancado, ele e os demais, portas trancadas com medo dos judeus. Mas quando ele recebe o poder do alto, o cumprimento da promessa, de uma das promessas que garantiu que seria derramado sobre eles poder, e a partir disso eles seriam testemunhas. Quando eles foram impactados pela promessa, nada mais segurou aqueles homens. Eles abriram as portas, enfrentaram o medo, enfrentaram os desafios, enfrentaram os açoites, as prisões, as perseguições, e fizeram que o evangelho chegasse a mim e a você. Quando Jesus chega, ele confirma seu lugar na história. Quando Jesus chega, promessas se cumprem, então, para confirmar seu lugar na história, para confirmar a verdade da palavra de Deus, que aquilo que está escrito nesse livro é verdade, e eu posso crer nessa verdade. E quando ele chega, promessas se cumprem para confirmar a bênção de Deus nas nossas vidas. Então, quando ele diz aqui que ele veio para... o Espírito do Senhor estava sobre ele veio pregar as boas novas, sim, para mim, para você, nos conceder a libertação sobre possíveis prisões. Facilmente eu encontro no ministério pessoas que estão presas a crenças falsas, ou crenças que se espalham pelo mundo, literalmente presas pelo inimigo. Presas por acreditarem nas promessas de coisa fácil que era ofertado por aí, que é ofertada ainda por aí. E hoje estão presas pelo inimigo. Quando a gente lê os evangelhos, a gente encontra pessoas endemoniadas, literalmente sem vida. Um endemoniado gadareno que literalmente se afastou da família, foi afastado da família, vivia em meio aos sepulcros. Nós encontramos pessoas hoje na mesma situação. Não literalmente, mas quase isso. Em suas casas, mas presas por entidades espirituais do mal. Porque algum dia, em algum momento, elas andaram por lugares que não deviam, fizeram promessas que não deviam, fizeram coisas que não deviam. Mas Jesus é o escape. Jesus é o libertador. Nele nós temos cura e libertação para todo o mal. Refugie-se no Senhor. Porque quando ele chega, promessas se cumprem e bênçãos são operadas sobre a nossa vida. Ele prometeu que virá. E nós clamamos, vem Senhor Jesus, vem impactar nossas vidas. Por isso, queridos, que seja esse período
do advento, tempo de preparação, tempo de limpeza, tempo de pôr fora todos os possíveis ídolos que nós possamos ter junto de nós. Promessas que, quem sabe, a gente fez a entidades que a gente não devia nem ter chegado perto. Rompa com isso. Ponha fora tudo que não é de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. Faça um voto para com o Senhor. Faça uma limpeza, dá uma geral, não na sua casa. Aliás, pode fazer isso, beleza? Sem problema nenhum. É bom, né? Agora, faça uma limpeza espiritual. Por onde você andou? Que não fosse numa igreja, na presença de Jesus. Por onde você andou? Você andou fazendo alguma promessa? Você fez algum voto com alguma entidade que não fosse diante da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Bote fora tudo isso. Rompa com esse tipo de coisa. E declare Jesus como Senhor sobre a tua vida. Porque quando Ele chega, a tua vida é impactada. Aí você vai ver o cumprimento das promessas de Jesus sobre a sua vida. Porque se elas não estão se cumprindo, é porque há algo que está impedindo. Quem sabe o fato de que esta casa, nosso coração, está sendo ocupado por alguém que não deveria de estar nem perto de nós. Limpa teu coração. Dê uma geral e permita que Jesus seja Senhor sobre tua vida. Então, assim como Ele nasceu lá em Belém, numa cidade nem um pouco famosa, numa pequenina cidade, muito longe de ser um centro econômico ou centro religioso, apenas uma pequenina cidade. Ele nasceu lá numa estrebaria. Então não se preocupe em dizer, mas quem sou eu para Jesus vir a mim, fazer morada em meu coração? Sim, Deus, Ele rompe, Ele surpreende, Ele bota abaixo toda a lógica humana. E Ele quer fazer morada na sua vida, no teu coração. Abra mão de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que não é de Deus. E declare somente Jesus, Senhor, sobre tua vida. E você vai ver as promessas dele se cumprindo na tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Nós vamos continuar, é claro. Domingo, quem estiver no culto presencial, nós vamos falar, quando Jesus chega, acontece salvação. Quando Jesus chega, acontece, cumprem-se as promessas, e são tantas que vêm a nós pela palavra de Deus, elas se cumprem quando Jesus é Senhor sobre nossas vidas. Quando Jesus chega, acontece salvação. Lembra a palavra que Jesus disse ao pequeno Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Imagina Jesus dizendo isso para mim, para você, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Hoje houve salvação nesta casa. Imagina Jesus dizendo isso para mim, para você. Hoje houve salvação nesta casa. Enfim, esse é o tema da próxima pregação, do nosso próximo encontro. Na certeza de que Deus cumpre tudo aquilo que promete. E Ele disse que quando nós orarmos, quando nós pedirmos, nossas orações serão ouvidas. Então vamos orar, vamos conversar com o Pai. Se assim desejar, feche seus olhos, converse com o Pai. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças por nossa vida, por esse tempo que aqui tivemos de partilha da Tua Palavra, meditação, reflexão. Impacte nossas vidas, ó Pai, com a Tua Palavra.
para que tenhamos a coragem que Abraão precisou ter, de se livrar dos deuses dos seus antepassados, purificar, limpar a sua casa, permitindo que tu fosses senhor sobre ele, sobre sua casa, e viu das maravilhas se cumprindo sobre ele, sobre sua casa. Que nós tenhamos essa mesma coragem de deixar para trás tudo aquilo que não vem de ti, de nos livrarmos de tudo aquilo que não é não é de ti, que não vem de ti, daquilo que não te agrada, ó Pai. Nós possamos romper com isso, pelo teu nome, pelo teu poder. Ajuda-nos, ó Pai. Pela palavra sabemos que o Espírito Santo nos dá convicção espiritual. Que dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo, nós possamos abrir mão de tudo aquilo que não te agrada, operando uma verdadeira limpeza, uma verdadeira purificação do nosso coração, do nosso corpo como um todo, para ver das tuas maravilhas se cumprindo, das tuas promessas se cumprindo sobre nossas vidas. Paizinho, nós clamamos pedindo a tua bênção sobre nossas famílias. Vem, Jesus. Opera das tuas maravilhas, operando cura, libertação, restauração. Nós queremos também lembrar nossos queridos. Lembramos Camila, Éder, Lucimar, Leomar, Amarinto, Vilmar, Leandro de Vargas, Nélida, Rogério, Zumira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto. Vem, Jesus, operando cura sobre essas vidas. Liberta-os de toda enfermidade. Nós também lembramos de pessoas que possam estar sendo escravizadas pelo inimigo. Nós vemos no Evangelho, no teu Evangelho, Jesus, tu libertando vidas da escravidão do inimigo, de demônios, de espíritos imundos que estavam destruindo, escravizando, destruindo aquelas vidas. E tu, com apenas poucas palavras, operando libertação sobre aquelas vidas. Por isso que nós clamamos pelos nossos queridos que são escravizados pelo inimigo em nosso contexto atual. Venha, Jesus, com a tua mão poderosa, operando libertação. Cura, Jesus. Opera das tuas maravilhas para a tua honra e glória, Jesus. Liberta de possíveis cadeias, possíveis correntes do inimigo que sejam quebradas, colocadas por terra pelo teu poder e glória. Opera, Jesus, da tua libertação sobre nossas vidas. E opera das tuas bênçãos sobre a vida de todos aqueles que a ti clamam nesse instante. Tenha misericórdia, ó Pai, ouça as nossas orações e sobre nós derrame sempre mais das tuas bênçãos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Deixa eu reforçar aqui. Estamos nos aproximando da nossa conferência da virada. Nós queremos chaves, nós queremos princípios para um 2024 mais que abençoado, um 2024 na presença de Jesus. Dia 22, grave aí, dia 22, 20 horas, nós teremos o primeiro encontro dessa conferência e o nosso pregador será o Bispo Márcio Meira. Ele estará participando através da transmissão, através do mecanismo Zoom. Será uma bênção ouvir uma palavra desse bispo, desse pastorzão que tem liderado a Diocese de João Pessoa, construiu a sua catedral agora há pouco, inaugurou. Então ele tem muito que testemunhar, muito que... E o seu ministério, a sua consagração ao Senhor fala a todos nós. Então, dia 22, anota aí, você não pode perder 20 horas. 23, um sábado, o pastor Rogério, um amigo nosso, um pastorzão também, liderando uma linda igreja aqui
bairro Bonfim de nossa cidade, estará conosco ministrando nosso coração. E no dia 24, domingo, será este pastor aqui que vos fala, estará ministrando, mas nós também teremos em cada um dos cultos uma participação de um bispo, bispo Márcio Simões também, bispo Miguel Neto, trazendo uma palavra, trazendo um testemunho. Será um tempo muito precioso, nossa conferência da virada, que nós concluímos com o dia 24, culto com Santa Ceia, seguido de almoço, é um Natal em família. Você não pode perder essa grande festa para a honra e glória do Senhor. E domingo agora, dia 10, nós temos Galeto. Então se some conosco, nos ajude nas vendas, nos ajude com as doações, com o voluntariado, do jeito que for possível e acessível a você, para assim nos abençoar, para que nós possamos abençoar mais gente através de uma estrutura saudável, com as nossas contas em dia, com os nossos compromissos em dia, nós podemos alcançar mais gente. Então, ajude a nós em mais essa promoção. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Fique na paz do Senhor.